Efésios capítulo de número 4, verso de 1 a 6. O que está acontecendo aqui nesse texto é o seguinte: Paulo está trazendo toda uma nova maneira de viver para os Efésios, não só para os Efésios, mas essa era uma carta circular, ou seja, essa mesma carta ela foi direcionada para várias igrejas. Tanto é que quando a gente pega o manuscrito dos Efésios, na parte onde está escrito Carta aos Efésios, está ali, na verdade, um espaço em branco, que era tipo para assinar o nome da igreja a qual ia ser enviado, né? Mas a carta mais famosa ficou escrita como Efésios, então a gente pega esse nome da carta, Carta aos Efésios. Foi o apóstolo Paulo que escreveu, e aconteceu o seguinte: a igreja estava se expandindo, e a igreja que era feita predominantemente de pobres, de pessoas humildes, simples, agora estavam chegando também senadores romanos, estavam chegando pessoas de grande potencial financeiro, de classes diversas. Então, a igreja começou a se tornar um grupo de diversas etnias até, porque os gentios agora estavam fazendo parte da igreja de Deus. Inclusive, os efésios eram gentios. E agora a igreja de Deus tinha pessoas de diversas classes, diversas tribos, diversas línguas até, como na carta aos Coríntios, vai dizer assim que eles não deveriam ficar falando em idiomas, cada um com o seu dialeto, mas tinham que falar uma só para todo mundo entender. Estava uma série de pessoas de diversas situações diferentes. A igreja estava com diversidade de pessoas, de culturas e tudo mais. Então Paulo vai trazer aqui algo interessante para essa igreja, vai trazer o que a igreja deve pensar, como a igreja deve ser. No meio dessa diversidade de pessoas e culturas e crenças, ela precisa ter uma unidade. E é isso que nós vamos ver que o apóstolo vai ensinar. Então, convido você a abrir e a ler comigo. Nós vamos ler do verso 1 ao 6. Paulo vai tratar justamente sobre isso. Como ter unidade na diversidade. E por que nós devemos nos unir? Por que nós devemos sair da pluralidade e ir para a unidade? Então ele vai tratar disso dizendo assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém. Conta-se uma historinha onde num curral de ovelhas estava fazendo muito frio. E as ovelhas estavam ali todas agrupadas e de repente no meio daquele frio bate na porta, as ovelhas berram para saber quem era. E de repente no meio daquelas ovelhas que estavam ali naquele lugar seguro no seu curral, aparece o porco-espinho. O porco-espinho: por favor, deixe eu ficar no meio de vocês, que está muito frio lá fora, então eu quero chegar perto de vocês e tudo mais. E as ovelhas estavam ali, elas permitiram que ele entrasse, ele estava tremendo de frio, e então elas se agruparam ali e começaram a dormir novamente naquela noite fria, e ele continuava a tremer. Então de repente uma das ovelhas, vendo ele sofrer do lado de fora, na verdade assim, longe delas, elas falaram assim: tinha uma ideia, vamos trazer o porco-espinho para perto da gente, e aí a nossa lã vai aquecê-lo, né? Então elas ali abriram espaço para ele, ele se infiltrou ali, meio que tremendo, chegou perto delas e elas ali o amalfodaram, vamos dizer assim, como almofadas ao seu lã, envolveu ele, e ele ficou quentinho, mas elas ficaram incomodadas com o espinho dele. E o espinho dele cutucava, e quanto mais ele se achegava para pegar o calor que estava naquela lã, mais ele cutucava elas, mais elas dispersavam. Quando foi ver, aquilo que era união se tornou divisão. Porque ninguém queria ficar perto do porco-espinho, porque ele picava todo mundo. Enquanto elas aqueciam ele, ele picava todas elas, né? Então elas os expulsaram dali, e ele saiu dali triste, com frio, e foi e achou um lugar onde estavam outros porcos-espinhos. Vários porcos-espinhos estavam ali reunidos, e todos eles com frio. E foram se passando os dias, e um após um foi morrendo por causa do frio.
Até que esse que tinha tido a experiência com as ovelhas falou o seguinte: gente, eu tive uma ideia, para a gente não morrer de frio, vamos nos ajuntar todos juntos. E aí o calor, eu dou o meu calor para você e você dá o seu calor para mim, e nós vamos nos aquecer juntos. Vamos nos unir, vamos ter essa unidade para podermos nos aquecer. Então eles concordaram todos, ficaram felizes e começaram a se acomodar. Mas novamente aquele problema do espinho. Conforme eles se ajuntavam, um cutucava o outro, e aquele que espetou um também espetava o outro, porque também tinha espinhos, e ali começou a ter aquele momento de divisão. Só, não, isso não dá certo, porque isso está nos incomodando. Então novamente voltou, na noite seguinte foi mais fria do que todas as outras. E então morreram muitos porcos espinhos. Então eles pegaram e falaram o seguinte: vamos fazer o seguinte, por mais que doa, vamos suportar a dor, porque é melhor o incômodo do espinho do que a morte do frio. É justamente nessas duas cenas que nós precisamos encontrar alguns princípios para a nossa vida. A unidade, muitas vezes existem crentes porco-espinho. O que é isso? Ele, no meio do aquecimento que a igreja muitas vezes abraça ele acaba, na verdade, usufruindo do calor, mas danificando todo mundo. Isso causa normalmente um sentimento de exclusão. Vamos tirar ele daqui porque está incomodando, está trazendo problemas. E por outro lado, existe um lugar onde a igreja precisa aprender a ser como mais do que um curral das ovelhas. Precisa às vezes aprender com a história dos porcos espinhos. Onde eles suportaram a dor um dos outros por um bem maior. A igreja precisa aprender que muitas vezes a lã que nos aquece, muitas vezes vem acompanhado de espinho, mas é melhor o espinho com o calor do que a morte pelo frio. O isolamento nos mata, mas a união nos incomoda, mas pode nos salvar. Amém? É justamente sobre isso que eu quero falar com vocês em relação a esse tema do nosso aniversário, que é unidade, comunhão, que é união. Nós precisamos aprender como igreja a suportar uns aos outros, precisamos como igreja aprender o que essa união pode nos trazer, nos desenvolver e muitas vezes nos proteger dos males que nos cercam. E a primeira coisa que nós vemos aqui, e eu chamo você a esse texto, vamos trabalhar esses 6 versículos para podermos entender melhor como funciona tudo isso. O versículo 1, ele começa dizendo assim: rogo-vos. Veja, o rogo está em uma forma de chamar a atenção da igreja. Irmãos, eu rogo. O que é um rogar? É você trazer a atenção, de falar assim: o que eu vou pedir para você é com muita insistência. É algo que eu preciso que vocês me ouçam de uma maneira diferenciada. O que eu quero chamar a atenção de vocês não é só um pedido comum, mas é um clamor. Eu quero clamar que vocês prestem atenção no que eu vou lhes dizer. Ele chama essa atenção, mas essa pessoa que chama a atenção não é qualquer pessoa. Ele é uma pessoa que está por aí sem nenhuma autoridade para nos informar. É o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é aquele que pregou o evangelho em diversas situações. É aquele que, inspirado pelo Espírito Santo, tem algo a nos dizer de importante. É alguém que faz um pedido, mas não é um pedido vão, mas é um pedido com autoridade. A autoridade do próprio Espírito que o inspirou para escrever essas palavras, o qual ele diz: eu clamo a vocês que ouçam a minha voz. Paulo é alguém que está num lugar difícil, o qual, por olhos humanos, ele estaria aprisionado, mas pelos olhos dele, ele se sente como um prisioneiro, não do cárcere dos humanos, mas ele se sente preso ao amor de Deus. Por isso que ele vai dizer assim: pois eu sou prisioneiro no Senhor. Ele está preso nesse momento que ele escreve essa carta. Ele está encarcerado. Ele está num lugar, num presídio, pregando a palavra de Deus. Enquanto muitos acharam que ele estava ali estagnado, sem poder fazer mais nada, está ali Paulo, pregando o evangelho para os carcereiros, está ali Paulo, libertando através do evangelho os prisioneiros, está ali Paulo, escrevendo cartas para as igrejas a respeito de como deve ser igreja. Olha o exemplo do apóstolo, no meio das adversidades, nos momentos de crise, ensinando uma lição para nós. A lição que ele chama a atenção para nós é que ele não está preso nessas coisas dessa terra. Não está preso a um lugar. Na verdade, ele está ali por causa do Senhor. Ele está preso no Senhor. E esse
aprisionamento é por amor. E esse amor ele quer espalhar através do evangelho pela igreja. Então esse clamor do apóstolo é: estou prisioneiro no Senhor, e que o clamor dele é que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O que o apóstolo está dizendo? O apóstolo está trazendo a lembrança da igreja da onde eles estavam e da onde eles estão. Vocês estavam nos seus pecados, vocês estavam condenados, vocês estavam nas trevas, vocês estavam afastados de Deus. Agora vocês estão no Senhor. Agora vocês não são mais bastardos, agora vocês são filhos. Vocês não são mais condenados, agora vocês são livres. Vocês não estão mais nas trevas, agora vocês estão na luz. Por vocês estarem na luz, por vocês saírem de onde vocês estavam e estarem agora chamados por Deus, com Deus buscou vocês, vocacionou vocês para estarem aqui, então vocês devem agir do modo como vocês foram chamados. Se quando vocês eram das trevas, vocês andavam pecando como aquele que anda nas trevas, agora que vocês são chamados para a luz, vocês devem andar nessa mesma situação. Quando vocês estão em trevas, agem como quem vive nas trevas. Quando vocês são chamados para a luz, vocês devem andar em correspondência, em conformidade pelo qual vocês foram chamados. Então ele está falando assim, vocês têm que andar com a dignidade da vocação. Nós somos chamados por Deus a lembrarmos de onde Deus nos tirou e aonde nós estamos agora. Agora nós somos igreja do Senhor, nós somos povo redimido do Senhor. Então Deus está nos chamando a viver uma vida nessa conformidade. Assim como um funcionário, quando ele é promovido a diretor de uma empresa, ele não pode mais agir como um funcionário. Assim nós, que fomos promovidos das trevas para a luz, não podemos mais agir como pecadores. Não podemos mais agir como agíamos antes. Nós precisamos agir conforme a nossa vocação. A vocação que o Senhor nos deu é de andarmos na sua palavra, de andarmos na demonstração e no Espírito, não mais segundo os rudimentos do mundo, mas agora segundo Cristo. Esse é o nosso chamado, um chamado para a luz, um chamado para ser conforme Cristo foi, um chamado de cristão. Então, ele fala o seguinte, vocês têm que andar nesse chamado, vocês têm que agir dessa forma, e agir dessa forma, ele vai colocar aqui no versículo 2, a forma como é própria de um cristão agora que está na luz. Olha o versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Observe, ele coloca 4 itens aqui. Primeiro, a humildade. Segundo, a mansidão. Terceiro, longanimidade ou paciência. 4, suporte. Esses 4 itens têm um objetivo. Qual é o objetivo desses 4 itens? O versículo 3 responde para nós o objetivo deles. É preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Para nós podermos entender como funciona essas ferramentas da preservação da unidade do Espírito e do vínculo da paz, nós precisamos primeiro entender o versículo 3. O versículo 3 diz o seguinte, esforçando-vos diligentemente por preservar. Veja uma coisa, a unidade do Espírito, ela não está em construção. A unidade do Espírito, ela não está em formação. A unidade do Espírito não é criada por nós. Ela já existe. Ela já é uma realidade. A unidade do Espírito, a unidade da igreja já está em vigor. Quando, por meio de Cristo, quando Ele salvou a sua igreja, Ele remiu esse povo, Ele atraiu para si, o que Ele fez? Ele criou a unidade. Ele criou agora um grupo chamado de Filho de Deus. Essa unidade já é realidade. Essa unidade já existe.
Quando eu e você nos encontramos aqui, por causa de um só Senhor, nós já estamos observando a realidade da unidade. Então, esse é o primeiro ponto. A unidade não é uma coisa construída pela igreja. A unidade não é construída por mim e por você. Ela não depende de mim e de você. Por isso que ela é chamada aqui de unidade de quem? Do Espírito. A unidade é do Espírito, não é da igreja. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto para a gente entender o versículo 3 é que, embora a unidade não seja criada por nós, o texto vai dizer assim que é responsabilidade nossa em se esforçar com diligência. O que é diligência? Com atenção. Prestando atenção, com cuidado, com zelo. É nossa responsabilidade preservar a unidade. Nós não criamos a unidade, mas é nossa função preservá-la. O que é preservar alguma coisa? O que é zelar por alguma coisa? Por exemplo, eu estava um dia conversando com o filho da Cristina, o Guilherme. Ele estava me contando a função dele dentro da usina. Ele trabalha com eu não vou saber o nome certo, mas ele trabalhava na moenda, onde a moenda é onde moe as canas. E o que ele fazia é o seguinte, a função dele era a manutenção da moenda. Então o que ele fazia? Ele com a solda dele, naquele atrito da esteira para poder moer as canas, ele ia fazendo soldas para que a esteira não se desgastasse a ponto de não conseguir moer as canas. A pergunta é a seguinte, ele como o agente da manutenção da moenda, ele criou a moenda? Ou ele zela para que a moenda continue funcionando? Ele zela. Esse é o papel do zelador, por exemplo. O zelador da igreja. O que o zelador da igreja faz? Limpa, conserva. Nós somos chamados como igreja para conservar, para ser a manutenção da unidade da igreja. Para nós fazermos ela preservação de Deus. Esse é o nosso chamado. Chamado para nós fazermos a nossa parte de olhar para aquilo que já existe e fazer que continue funcionando, fazendo a manutenção, fazendo a preservação. Ok? Isso é muito importante. Mas como nós fazemos para observar e obedecer o versículo 3? Com as ferramentas do versículo 2. Como é que nós podemos fazer para que a igreja esteja sempre numa preservação da unidade? Através desses 4 itens do versículo 2. O primeiro, a humildade. Na verdade, ele não fala só humildade, ele fala toda a humildade. Nós precisamos dessa característica, nós precisamos de toda humildade para preservar a unidade do Espírito. Isso significa, o que é humildade, meus irmãos? Humildade, no mundo grego, o qual Paulo escreveu aqui, ele era sinônimo de fraqueza. Ele era um atributo de pessoas fracas. Na verdade, ele era atribuído a escravos, que nada tinham a acrescentar na sociedade. Humildade era uma característica de pessoas vãs, pessoas fracas, pobres de caráter. Mas é interessante que essa conotação ela foi perdida por causa de Cristo. Porque Cristo é aquele que diz, eu sou manso e humilde de coração. Veja o poder do Evangelho. O poder do Evangelho fez mudar a percepção dessa palavra. Hoje em dia você não vê ninguém falando que humildade é coisa de fraco. Na verdade, hoje em dia, a palavra humildade significa uma característica de nobresia. É uma característica de elevação, de um caráter muito valoroso. É justamente isso que o cristianismo fez com a humildade. Ele tirou a falsa compreensão do que os romanos tinham, do que os gregos tinham, do que o mundo tinha a respeito do que é essa característica tão importante que é a humildade. A humildade não é fraqueza. É bem pelo contrário, a humildade é coisa de pessoas valentes, de pessoas sinceras. A humildade não é você se colocar por baixo dos outros. Humildade não é você se rebaixar como pessoa.
Humildade não é você tirar os seus atributos e fingir que não existem. Humildade não é fazer de si menos, mas é olhar e pensar menos de si. Pensar menos em si. Isso é humildade. A humildade não é eu falar assim, eu sou fraco, eu não sirvo para nada, eu não presto, eu sou pobre, eu sou desfavorecido. Isso não é humildade. Humildade não tem a ver com classe social, não tem com questão financeira. Humildade tem a ver com caráter. E o caráter da humildade é um caráter de Cristo. Cristo é aquele que vai falar com imponência. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o que sou. Eu sou o Filho de Deus. Ele falava com propriedade, mas sem arrogância. Ele falava o que ele era, não tirava os atributos que eram dele próprio, mas também ele reconhecia e não vivia para si. O desumilde é aquele egoísta, é aquele que pensa só no seu umbigo. Para nós termos a preservação da unidade da igreja, cada um de nós precisa ter essa característica da humildade, onde nós não olhamos só para nós, mas nós olhamos também para os outros. Nós não olhamos só para os nossos atributos, mas olhamos também e ressaltamos os atributos dos outros. Nós reconhecemos também as nossas fraquezas e as nossas limitações, e reconhecemos as grandezas do nosso próximo. É quando alguém tem uma ideia interessante e importante para o reino, e você abre mão da sua, porque entende que a do próximo é melhor do que a sua. Humildade não é pensar menos de si, mas menos em si. Essa característica, ela serve para nós, como corajosos, e sem medo de ressaltar que temos fraquezas também. Sem medo de dizermos que a outra pessoa pode ser melhor do que nós em algumas coisas. É sem medo de entender que o papel do outro talvez vai fazer melhor do que nós. Do que a ideia do próximo pode ser melhor do que a nossa. Essa é uma ferramenta. A segunda ferramenta é a mansidão. O que é mansidão? Deixa eu me apresentar uma imagem do que é mansidão para você. Pense num cachorro bravo. O que é um cachorro bravo, raivoso? Quando você abre o portão, ele já vem no seu calcanhar morder. É um cachorro que é raivoso. O que é um cachorro manso? Ele é mansinho. Já ouviu essa expressão? Não é a caso da Kiara, né? Porque a Kiara... O caso de um cachorro manso, de ser mansinho, é a característica não de fraqueza. Significa alguém que conhece a sua força, é uma fera selvagem como um leão, que ele é domesticado. O sinônimo de manso também é dócil, um animal dócil, que ele traz também carinho, que ele traz afeto, que ele dá também. Mesmo ele sabendo a sua força, ele pode, como um leão potente e forte, ele pode passar, fazer como um gatinho e se acariciar nas suas pernas. Ser manso não significa ser fraco. Ser manso significa saber e domar a sua fera interior. Essa é uma característica importante que nós precisamos ter. Nós, como pecadores, temos essa situação que muitas vezes queremos deixar a fera solta. Quando se reúne as ovelhas no meio dos porcos espinhos, o que acontece conosco muitas vezes é gerar em nós aquela fera que quer expulsar, que quer bater, que quer devolver com a mesma moeda. Mas é nesse momento que a mansidão tem que ser o aparelho de Deus para preservar a unidade do Espírito. Quando nós seguramos a fera e deixamos sair doçura, ao invés de sair raiva de nós. Uma característica preciosa. Jesus, sendo Deus, ele era manso como todos, sendo todo poderoso que poderia acabar com todos os pecadores. Ele foi aquele que deu o amor. Então a mansidão não é sinônimo de fraqueza, mas é sabermos controlar, termos sob controle aquilo que poderia trazer grandes estragos. E aí vem a terceira ferramenta para nós podermos preservar a unidade nos esforçando, que é a
paciência. Paciência é muito usada, por exemplo, no Velho Testamento, para dizer como Deus lidava com o pecado do povo. Ele era tardio em se irar, demorava para se irar. Por quê? O paciente, é uma palavra paciência, ela significa aquele que é sofredor. Sofreu tanto, mas não aquele que é perturbado pelo sofrimento. Não é aquele que sofreu tanto que desenvolveu uma raiva, por exemplo. Se tornou sensível à dor. Como aquele cachorro maltratado, que ele foi tão agredido que ele tem aqueles traumas, que só de você chegar perto, ele pensa que você vai atacá-lo e ele te morde primeiro. Não é esse tipo. Mas paciente é o contrário desse. Que ele aprendeu tanto com os sofrimentos que ele já não sofre com tanta facilidade. Ele tem uma ciência da paz. Ele já consegue dominar, mesmo que seja difícil. Ele tem um longo fôlego para suportar as dificuldades que vêm. Porque muitas vezes nós precisamos lembrar que é justamente esse atributo que nós estamos falando que vai ser a lã que muitas vezes vai oferecer calor para o nosso irmão, que muitas vezes vai ter espinhos para nós. É justamente nesse momento que nós vamos suportar a dor uns dos outros. É nesse momento que nós vamos ter um longo fôlego para aguentar, muitas vezes, aquilo enquanto damos calor, estamos recebendo feridas. Por isso a manutenção da unidade do Espírito, ela é por meio de pessoas que são trabalhadas nas suas dores. Que elas aprenderam com a dor e não ficaram refém da dor. A paciência é um atributo maravilhoso que nós precisamos trabalhar em nós para que possamos cumprir. E é justamente muito parecido com esse, é o quarto, que é o suporte. O suporte tem duas formas aqui da gente desenvolver e entender o que é o suporte. Suportar, de fato, é você aguentar um peso além da conta. É você permanecer diante de uma situação que seja tão pesada e caótica que você está ali suportando aquilo que não é agradável. Isso nos mostra que no meio da comunhão da igreja vão haver sim crentes porco-espinho, que vão haver realmente picadas no meio dessa unidade. A unidade não é uma coisa que, por mais que ela seja de total proveito para a igreja, não significa que ela é indolor. Ela dói. Ela machuca às vezes. Enquanto recebemos picadas, é que doamos calor. O suporte também é aquele que carrega. O que é dar suporte a alguém? Quando nós éramos pequenos, quando a gente tinha que pegar uma bola que caiu na vizinha, por exemplo, nós fazíamos o quê? Dava aquele pezinho. Lembra disso? O que é dar pezinho? É dar um suporte. Ajudar o outro a se erguer. E suportar o outro até que ele consiga se erguer é um ato doloroso. É um ato que exige resiliência. Capacidade de se adaptar. Capacidade de se reinventar para suportar tais situações. É disso que nós precisamos. Dar suporte a alguém é você suportá-la até que ela possa andar com seus próprios pés. É você dar um ombro amigo. É você carregar a pessoa até que ela possa. Veja o exemplo, por exemplo, de um pai. Quando o filho vai para a escola, o pai coloca na sua mochila tudo que ele precisa, que lhe será útil na escola. Só que muitas vezes aquilo que é útil para aquela criança, ela não consegue carregar sozinha. Então, no caminho da casa até a escola, quem leva a mochila? O pai. É disso que nós precisamos como igreja. É levar, e aguentar e suportar as cargas uns dos outros. Esse é um atributo que nós precisamos ter, precisamos desenvolver para que nós possamos, na unidade do Espírito, possamos nos esforçar e mantê-la. Mas o texto mostra para nós como nós podemos ter e preservar a unidade do Espírito. É pelo vínculo da paz. O vínculo da paz são esses atributos. Mas a pergunta, você pode observar, por exemplo, que esses atributos, eles mostram como manter a unidade do Espírito, mas não nos mostram o porquê manter a unidade do Espírito. Por exemplo, você pode usar esses princípios aqui para você manter a unidade no seu trabalho, na sua família, na escola, na universidade, no casamento. Você pode usar isso. Mas isso não justifica o porquê nós devemos estar unidos.
é por causa da humildade que nós devemos ficar unidos? Não, a unidade é uma ferramenta para podermos permanecer unidos. Da mesma forma, a mansidão, a longanimidade, que é a paciência ou o suporte. Mas nós precisamos aprender o porquê nós estamos e por que nós devemos manter a unidade. E Paulo vai começar a trabalhar isso a partir do versículo 4 aqui. E é justamente isso que nós vamos ver agora. Porque o que nós temos em comum é mais importante do que aquilo que nós temos de diferença. O motivo que deve nos unir é maior do que o motivo pelos quais nós somos diferentes. Veja o versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ele classifica 7 motivos pelos quais nós precisamos nos unir e o porquê nós devemos nos unir. Porque maiores são as nossas igualdades, ou vamos dizer assim, o ponto que nos liga um ao outro, do que aquele que nos separa. O primeiro deles, ele fala que é o corpo. O corpo é um sinônimo de Paulo para dizer a igreja. A igreja é um ajuntamento, como eu disse no início, de pessoas de classes diferentes, de culturas diferentes. A família da Carla é uma, a família do Jonathan é outra, a minha é outra, da Isabela é outra. E a igreja é esse compilado de famílias e de culturas e de pessoas diferentes, mas ela vai formar um corpo. E nós somos todos chamados para compor esse corpo. E é por isso que nós precisamos estar juntos, porque juntos somos um corpo. Um corpo que foi reunido por meio de Cristo. Cristo reuniu esse corpo e chamou de igreja. E por isso estamos unidos. Por isso somos um corpo. Porque Cristo é o cabeça da igreja, o cabeça do corpo. Ele é que manda. Então o que nós temos em comum com o outro é que por mais que as nossas diferenças classiais, vamos dizer assim, da nossa classe, da nossa cultura, dos nossos pensamentos e tudo mais, nós temos um mesmo que chamou todos nós para o mesmo corpo. Nós formamos isso, essa unidade. E também um espírito. Veja essa outra ligação. O espírito. Paulo fala do espírito normalmente falando dos dons espirituais. Os dons espirituais servem para a edificação da igreja. Nós podemos aqui trocar o espírito por propósito. Nós temos um mesmo propósito. Todos temos, nesse corpo reunido por Cristo, nós todos temos um mesmo propósito. Qual que é? Edificar a igreja e louvar o nome de Cristo eternamente. Foi para isso que Deus nos uniu. Deus uniu um povo, um corpo, para bendizer o teu santo nome. Bendizer o nome dele, glorificar o nome dele. Então nós somos chamados para uma mesma vocação. A minha vocação de adorar ao Senhor é a mesma do Jonathan. É a mesma da Isabela. Por isso, nós temos isso em comum. Por isso devemos estar juntos. Por isso devemos cooperar uns com os outros, porque estamos fazendo temos o mesmo propósito. Deus nos dá e capacita a igreja com dons para podermos juntos exercer esse propósito. Terceiro, o texto vai dizer assim, que foste chamados numa só esperança. O que é a nossa esperança, meus amados? Olha o que nós temos em comum todos juntos. A garantia da vida eterna. Todos nós podemos nos reunir, sabe por quê? Nós temos a mesma esperança. Nós podemos colocar aqui os mesmos valores. Os valores do céu. A esperança do céu. A esperança daquilo que Deus nos destinou. Quando um e o outro ficar desanimado, com qual tipo de esperança nós vamos nutrir uns aos outros? Com a esperança que é una entre nós. Que é a mesma entre todos nós. A esperança de que Cristo virá e levará a sua igreja e glorificará ela e virá um novo céu e uma nova terra para nós habitarmos juntos. Nós vamos viver no mundo juntos. Nós vamos viver num mundo transformado por Cristo e vamos viver eternamente com Cristo juntos. Essa é
um valor importante que nos une, a esperança do que Cristo fez por todos nós. Ele não só nos reuniu, Ele não só nos deu os talentos para o mesmo propósito, mas Ele também nos deu a mesma esperança para podermos juntos fortalecer uns aos outros. Separados, como poderemos esperançar uns aos outros? Como podemos ser encorajados uns aos outros? Precisamos estar juntos. Quarta, há um só Senhor. Veja, aquele mesmo que coloca sobre nós a direção, aquele mesmo pastor, sumo pastor que é Jesus, que nos guia não só a Carla, que é remida, que é corpo de Cristo, que é chamada pelo Espírito de Deus, que tem uma esperança, mas Ele também é o mesmo Senhor que guia o Caleb. Nós temos o mesmo pastor, nós temos o mesmo Senhor, nós temos o mesmo Deus. É por isso que nós nos reunimos, por isso nós temos que andar em unidade, porque aquele que diz, vá por aqui, se una, faça, ide pregar o Evangelho, edificai uns aos outros e tudo mais, é o mesmo que fala para Carla, que fala para Isabela, que fala para o Caleb, que fala para o Jefferson, que fala para Jennifer, que fala para todos nós. É o mesmo Senhor, é o mesmo que nós nos submetemos, todos nós. É o mesmo Pai. Olha só, um só Senhor, uma só fé. A fé que nos une é a fé salvadora. Aquilo que me resgatou é aquilo que te resgatou também. Aquilo qual depositei a minha vida e depositei os meus pecados é o mesmo que depositou você também. Nós temos essa compatibilidade. Existe alguma outra incompatibilidade que venha borrar essa compatibilidade? De maneira nenhuma. Porque aquilo que está nos unindo é a mesma fé. Nós agregamos, nós nos entregamos ao mesmo Senhor e à mesma verdade. Nós nos entregamos e nos rendemos ao mesmo Senhor. Nós nos rendemos e temos a mesma esperança no mesmo Deus. Por isso, num só batismo, todos nós entendemos as mesmas coisas. Nós comungamos da mesma ceia. Nós lembramos e recordamos da mesma morte e da mesma ressurreição. Nós todos fomos mortos, mas ressuscitamos com Cristo. Todos nós não vivemos mais, mas Cristo vive através de nós. Maior do que nos une. Um só Deus e Pai de todos. O mesmo Deus é o que nos une. É o nosso Pai. Nós somos todos filhos. O que nos une é maior. Veja a sua família, por exemplo. A diferença de um irmão para outro, eu e meus irmãos somos muito diferentes. Completamente diferentes. Mas por que permanecemos unidos e nos dizendo como família? Porque aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nós somos divergentes, diferentes. Nós temos o mesmo pai, nós temos a mesma mãe, nós temos o mesmo conceito de valores, nós somos criados juntos, nós somos filhos, eu e você somos filhos de Deus, nós temos isso em comum, é por isso que nós devemos nos unir. E o texto termina dizendo que é por causa disso tudo que Deus faz em nós, o qual é sobre todos, aqui é a autoridade de Deus, é sobre todos nós. Deus está sobre. E também Deus age no meio de todos. E Ele também está em todos. Olha isso. Quando nós nos unimos e nos abraçamos, Deus está sobre nós. Quando nós estamos unidos e abraçados, Deus está através de nós. E quando nós estamos unidos e abraçados, Deus está em nós. Nós precisamos estar unidos. A união a unidade do Espírito, ela é conservada pela humildade, pela mansidão, com a longanimidade, suportando uns aos outros, mas é por causa daquilo que nós temos de comum uns com os outros, que deve fazer nós nos abraçarmos, andarmos, nos suportarmos, nós nos humilharmos muitas vezes, nós temos paciência uns com os outros. Um desafio, você, Jonathan, está chegando agora, vai ter desafios diversos,
Nem sempre vai ser aquela brincadeira e tudo mais, como você está conhecendo agora. Vai ter vezes que vai ser de choro, de tristeza, vai ser momento às vezes de ser suportado, às vezes de tempo de suportar os outros. Tem momentos que nós vamos ter que ter paciência, vai ter momentos que nós vamos ter longanimidade, vai ter momentos que nós vamos ter exercer misericórdia, tem momentos que nós vamos precisar de misericórdia. Essa é a igreja de Deus, e o motivo de tudo isso, que deve nos manter unidos, não é o conforto, não é porque abraçar é bom, não é porque estar junto é gostoso, não é porque é agradável, mas é porque o mesmo Deus, o qual nós servimos, os mesmos valores, os mesmos propósitos, o mesmo Senhor, a mesma verdade, a mesma salvação, os mesmos ritos, as mesmas esperanças estão sobre todos nós. O mesmo Deus que te salvou a mim também. Por isso vamos celebrar junto no nome de Jesus. Isso é a igreja de Deus. E é isso que Deus exorta a nós nessa noite. A nós, com aquilo que o Senhor nos deu, nos esforçando com diligência por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Façamos isso no nome de Jesus. Peçamos ajuda ao Espírito Santo e possamos nos apropriar dessas ferramentas que Ele nos deu e possamos sempre nos lembrar, aquilo que nos une é maior do que aquilo que poderia nos separar. Amém? Vamos orar, feche os seus olhos. Soberano Deus e Pai, grande é o Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor que nos une, que nos convoca, que nos chama Pai, a agirmos em conformidade com aquilo que o Senhor nos estabeleceu, filhos do Senhor. E por sermos filhos do Senhor, Pai, não mais das trevas, mas agora da luz, podemos, Pai, e devemos, com diligência e atenção, preservar, Pai, para que vivamos em comunhão e unidade, para que possamos, no nome de Jesus, Pai, usar dessas ferramentas de humildade, de mansidão, de temperança, paciência e também, Pai, de suportar uns aos outros, e possamos lembrar que o Senhor é Pai de todos nós, e que é por isso que devemos andar juntos em unidade, porque a esperança que o Senhor deu para nós, deu para todos nós, Senhor, e somos chamados Teus filhos, e por isso, Pai, possamos andar juntos, nos alegrar juntos, nos suportar juntos, Pai, no nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a doar calor e a receber calor uns dos outros, para que possamos passar desses momentos enquanto o Senhor não vem, possamos passar aquecidos pela comunhão e pela unidade, no nome de Jesus. Amém.